Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. Então você que está em casa já vai tirando um tênis, vai ficando à vontade, pega aquele café, pega aquele Toddy e vem com a gente. Então deixa o sininho, deixa aquele like, compartilha com os amigos e vem para mais um Diário de um Pecador. Siga nas redes sociais, Instagram, Diário de um Pecador. E hoje eu queria perguntar para você, se você é um influenciador ou um influenciado. Então nós vemos hoje, nos dias atuais, que existem duas pessoas. Ou você é um influenciador ou um influenciado. Geralmente a gente quer ser um influenciador. Aquele que é o cabeça do grupo, aquele que fala: e aí galera, vamos para aquele rolê e todas as pessoas vão. Hoje muitas pessoas desejam ter como profissão ser um influenciador, seja no Instagram, seja no YouTube, seja fazendo um TikTok. Nós queremos ser, vamos dizer assim, estrelas para que as outras pessoas nos vejam e sigam nossas ideias. E eu queria agora falar com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E, despedia a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: ó pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E o que eu queria dizer com essa palavra? Que se nós queremos ser influenciadores, o primeiro ponto é não olhar para as adversidades. E eu queria olhar um pouco no passado sobre a vida de Moisés. Moisés, quando Deus falou com ele para que ele fosse, vamos dizer assim, um influenciador no povo de Israel, ele colocou ali muitas dificuldades, levantou muitos muros, falou que ele era gago, que ele não conseguiria falar com o povo. Então, Deus levanta o seu irmão para ser um orador por ele. E ali Moisés, ele segue para poder influenciar o povo de Israel. Então Deus falava com Moisés e Moisés repetia isso ao povo. Até que então, aquele povo que era escravo no Egito, ele segue e Deus manda as leis, eles começam a seguir as leis. E conforme as orientações que Deus ia passando para Moisés, Moisés ia falando com aquelas outras pessoas até que eles conheceram a Terra Prometida. Moisés, ele não conhece a Terra Prometida, mas o povo de Israel, ele entra na Terra Prometida. Então, vemos um exemplo de uma pessoa influenciadora. O que precisamos ser para ser uma pessoa influenciadora? Ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos aquilo que Ele pede para nós sermos, nós conseguimos transmitir aquilo para as outras pessoas com uma clareza, com uma fidelidade, porque nós estamos atentos. Então não vai ter aquele telefone sem fio, né? Que você fala uma coisa aqui, tem aquele ruído e vai ser distorcido. Então, se Deus nos deu uma ordem, nós conseguimos transmitir ela com mais clareza. Moisés, ele influenciou a multidão, porque ele acreditava que aquele povo seria possível, um povo enorme, passar pelo deserto até que
o mar se abre. Então ele tinha que ter muita fé. Ele tinha que acreditar. Outro exemplo que nós temos é Josué, que quando ele vai olhar para a terra prometida com outros espias, ele e Caleb voltam todos alegres, falando, não, essa é uma terra boa, é uma terra que traz ótimos frutos, coisa do tipo. Ele olhou com grandes olhos, então ele acreditou que era possível. Mas os outros espias que estavam ali, falou, não, ali é terra de gigantes, tem diversas dificuldades. Então nós devemos acreditar e confiar em Deus, independente das adversidades. Porque quem é o nosso consolador, quem está a nossa confiança é Deus. E eu vejo muito a vida de Pedro como um influenciado. Porque assim como nós lemos nesse texto, ele olha as adversidades. Talvez ele tenha tido uma atitude ali naquele momento, diferente dos outros que estavam num barco. Mas ele começa a caminhar ali e vem o vento, vem as ondas. E ele já não olha mais para Cristo, ele já começa a olhar. Então, qual é a sua adversidade hoje? Talvez tenham muitas pessoas falando no seu ouvido, talvez pessoas que não acreditam em você, e você começa a desacreditar. Então, nós devemos, o primeiro ponto para sermos um influenciador e não sermos influenciados, é manter os olhos fixos em Jesus. Quando nós temos Jesus como um objetivo, nós iremos buscar ele mais intensamente. Independente se cairmos em pecados, nós saberemos que Deus, ele nos perdoa por causa da sua graça, por causa do seu amor. Então, mantenha os olhos fixos em Jesus. Todas as coisas que você vai fazer a partir de hoje, Jesus tem que estar à frente, você tem que olhar para ele, porque assim você não enxerga as outras coisas que estão ao seu lado. Então você vai começar a orar mais, você vai começar a buscar mais, você vai ter um coração de arrependimento, porque você está olhando para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso padrão de vida. Então você pode até olhar para outras pessoas assim e dizer, talvez eu quero chegar num patamar igual a ela, mas nós devemos olhar Jesus como padrão. Segundo ponto. Esqueci. Me perdoa, você corta aí. Pessoal, corta. Tudo voltando. Segundo ponto. Nós devemos saber quem nós somos. Então, quando Deus chama Moisés, ele acredita que ele é uma pessoa que tem dificuldade em falar, tal. Quando Deus chama Pedro, ele fala quem Pedro será. Então, ele fala, Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Ele troca o nome de Pedro. Se ele era chamado Simão antigamente, agora Jesus chama ele de Pedro, porque ele é pedra. Então, nós devemos saber qual é a nossa identidade em Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós sabemos quem nós somos. Então, não adianta as outras pessoas virem falar conosco, falando coisas do tipo que a gente não pode, que a gente... você não foi feito para isso, mas nós devemos saber quem nós somos, porque nós temos os ouvidos atentos em Deus e Ele está sempre falando quem nós somos. Então, quando nós olhamos para Deus, nós sabemos quem nós somos, porque se Deus é rei, nós somos servos. Se Ele é nosso Salvador, nós precisamos de salvação, nós estamos em pecado. Se Deus é exaltado, claramente eu não sou exaltado, mas se Ele é pai, eu sou filho. Então, converse com Deus, descubra quem você é. Então, se você quer ser um influenciador, primeiro você tem que saber sua identidade. Comece a buscar mais, ter um relacionamento com Deus para saber quem você é. Comece a acreditar mais em Deus. Porque quando nós colocamos nossa confiança em Deus, não importa o que as outras pessoas vão falar com a gente, porque nossa confiança está total em Deus. E ouvir a voz de Deus, sempre. Porque Deus, quando Ele fala a nosso respeito, nós vamos descobrir as outras coisas. Quem nós somos, vamos confiar mais e vamos transmitir isso com mais paz, com mais alegria, com mais sabedoria. Devemos buscar a Deus para não sermos influenciados por esse mundo. Talvez existam outras vozes que
que tem interrompido a voz de Deus. Tem outras adversidades que tem não deixando você olhar para Deus. Então mantenha os olhos fixos em Jesus. Se você gostou desse episódio, já deixa seu like, compartilha com um amigo e seja um influenciador para Cristo. Amém? Segue mais um Diário de um Pecador.